Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Um dos hábitos que eu implementei na minha vida, que eu considero como o que mais fez diferença para eu mudar a visão que eu tinha em relação a várias coisas, foi ler a Bíblia todos os dias de manhã, todos os dias. Mesmo que às vezes eu tenha que acordar um pouco mais cedo, eu gosto de começar o meu dia assim, sabe? Não porque é uma obrigação, não porque eu tenha que fazer aquilo, mas porque eu escolho começar o meu dia tendo um direcionamento, sabe? Porque eu já fui o tipo de pessoa que achava que eu sabia de tudo. E isso eu acho que é comum na adolescência, né? Esse pensamento de que a gente sabe de tudo, de que nós que estamos certos, de que os outros são errados e que o mal do mundo tá nos outros. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que, na verdade, eu não sabia de nada. De nada. Mesmo aquilo que eu achava que eu tinha conhecimento, eu percebi que, na verdade, eu não sabia de nada. E isso é ótimo, sabe? Isso é muito bom, porque eu tracei um caminho para minha vida e eu queria que fosse assim, sabe? A ferro e fogo, quero que seja assim. E quero passar para medicina no final do terceiro ano e quero casar com certa idade, ter filho com tal idade, estar com determinado corpo. Quando, na verdade, independente de eu traçar um futuro X ou Y e querer que seja daquela forma, se as minhas atitudes não forem condizentes com o que eu quero, não vai acontecer. Não vai. E às vezes pode ser triste até ter essa mentalidade, mas é a realidade, sabe? A gente é aquilo que a gente faz, nós somos aquilo que nós comemos, nós somos as pessoas com quem nós convivemos e o resultado dessa junção de coisas. Então, eu hoje em dia tenho uma mentalidade totalmente diferente. Eu vejo as coisas por uma lente muito mais limpa. Eu consigo enxergar as situações de forma muito mais imparcial, de forma muito mais racional e consigo traçar um plano para chegar onde eu quero chegar, mas um plano realista, um plano que ao invés de me desanimar, me incentiva, sabe? Me dá um motivo para ação, me dá um propósito. E é essa palavra, eu acho que é essa palavra que mais define a minha vida no geral. E eu sinto e eu vejo que existe duas Letícias e eu vivi duas vidas em uma. E olha que eu só tenho 21 anos, mas uma vida antes e uma vida depois de ter propósito. E independente de religião, não tô falando de religião ou de acreditar ou não em Deus. Eu falo de realmente ter um motivo para ação, sabe? Um porquê de acordar todos os dias de manhã. Um não viver à mercê das influências externas, sabe? Ou de acordar já pensando na hora de dormir, mas o oposto disso. Acordar ansiosa para viver o dia e não de forma romantizada, de forma realista mesmo. Sabendo que apesar dos empecilhos que
que eu tenho, apesar das limitações que hoje eu tenho, eu posso fazer com que amanhã eu tenha menos empecilhos, amanhã eu tenha menos limitações, ou depois de amanhã, sabe? Eu posso me desenvolver como pessoa, eu posso me desenvolver como profissional, como estudante, eu posso de fato ter o livre-arbítrio para, apesar das coisas que eu não posso ter o livre-arbítrio, eu mudar algumas circunstâncias da minha vida, entende? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu falo no sentido de que eu tenho plena consciência de que algumas coisas eu não posso mudar, não tá sob meu controle. Então, dito isso, se eu não posso mudar, se não tá sob meu controle, não tem por que eu gastar a minha energia e o meu tempo, que são finitos, com isso. Se eu posso, ao invés disso, direcionar o meu tempo e a minha energia para aquelas coisas que eu realmente posso mudar. E eu acho que esses 60 dias são o suco disso, sabe? Eu estou pegando aquilo que eu posso mudar na minha vida e mudando, de fato. E fazendo para com que aquelas coisas que no momento eu não me sinto bem com elas, e fazendo com que aquelas coisas que eu não me sinto bem com elas, eu possa me sentir. Por exemplo, o meu corpo. Eu até me sinto bem com ele, sim, mas eu sei que eu posso melhorar, sabe? Eu sei que eu posso me sentir ainda melhor, então por que não? Entende? E esse versículo, ele diz muito sobre isso. Sobre aproveitar a vida tão finita mesmo que a gente tem aqui, a vida tão curta, para realmente pegar aquilo que a gente pode mudar e mudar de fato. Mesmo que seja desconfortável, e vai ser, é desconfortável. Mas é mais desconfortável ainda viver num corpo que a gente não gosta, ter uma vida que a gente não quer, conviver com pessoas que a gente não admira, que a gente não seria. E eventualmente a gente vai ter que conviver com esse tipo de pessoa. A gente vai ter que passar por situações que não são as situações que a gente queria passar. Mas mesmo apesar disso, e principalmente apesar disso, fazer com que no futuro a gente não tenha que se submeter a isso. Que a gente de fato vai ter o poder de escolha, mesmo que hoje em dia a gente não tenha. Eu adoro essa ideia, eu gosto muito. Então hoje é o segundo dia do desafio e, bom, eu acordei às 4h20 da manhã, li a Bíblia, fui corri 6 quilômetros e cheguei em casa, tomei um banho, fui estudar. Fiz um bolinho, que eu vou colocar o vídeo aí. E bem, agora eu vou comer esse bolo de banana e vou ir treinar. Eu estudei 2 horas e alguma coisa, e ainda tenho 3 horas para estudar. Eu sei que vai ser um desafio porque eu sou uma pessoa muito matinal, então a tendência é que ao longo do dia a minha energia vá decaindo e de forma drástica. Então, para eu não ter que ficar tomando café, que atrapalha muito meu sono, e ontem, por exemplo, eu estava de plantão e passei o plantão inteiro com muita dor no corpo porque eu tinha dormido mal. E eu dormi mal porque eu tinha tomado muito café, depois das 2h99. E eu sei que é uma coisa que me prejudica, é uma das coisas que eu quero melhorar e é uma das coisas que eu estou melhorando. Então, agora são 12h e pouco, eu vou ir treinar depois que eu terminar de comer o meu bolo.
E a academia é 30, 40 minutos da minha casa. Eu gosto de ir ouvindo os vídeos do reservatório de dopamina, que inclusive eu indico muito, para otimizar o meu tempo. Se eu tiver com a cabeça muito cheia, eu gosto de ir andando sem ouvir nada, só pensando mesmo. Que é uma coisa que me ajuda muito também, além de correr, caminhar, sabe? Pra colocar a cabeça em ordem. E, enfim, é isso. Vou ir treinar. Hoje é treino de inferiores. Quero dar o meu melhor, porque eu me propus a fazer isso e eu sei que eu consigo fazer isso. Então não tem por que eu não fazer. E, enfim, acho que é isso. E cada dia tem ficado mais claro pra mim que algumas coisas eu só vou conseguir atravessar atravessando. Mesmo que no momento não faça sentido, mesmo que no momento não pareça ser a coisa certa a fazer, mesmo que seja difícil, eu sei que a Letícia do futuro vai me agradecer por isso. E, enfim, eu tenho escrevido muito, tô escrevendo no meu planner. Esse aqui tem espaço para escrever como se fosse um diário mesmo. E hoje foi a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei. Eu li a Bíblia e fui escrever. Eu escrevi exatamente isso que eu falei hoje no vídeo. Só é difícil porque ainda não ficou fácil. Eu sei que vai ficar. Eu sei que algumas coisas só vão fazer sentido no meio do processo. Mesmo que não faça agora, mesmo que seja difícil agora, vai ficar fácil, eu sei que vai, porque eu já passei por isso antes. E, enfim, é isso. Ontem eu me inscrevi para uma prova de corrida de 10 quilômetros. Eu nunca corri 10 quilômetros. O máximo que eu já corri foi 7,5 no Rio de Janeiro. No último dia do ano passado, no último dia de 2024. Hoje é dia 22/4 de 2025. Eu tô muito animada pra essa corrida e eu sinto que, tipo assim, eu tô enfiando muita coisa no meu dia, na minha rotina. Eu tô ficando cada dia mais cansada, com mais dores nas costas, principalmente. Mas eu gosto disso. Eu gosto de sentir que eu tô vivendo, sabe? Eu tô de fato vivendo. E eu tô fazendo valer a minha existência aqui. Não tô só sendo levada pela vida. Eu tô construindo de fato a vida que eu quero viver. E é isso. Hoje é o segundo episódio. Faltam 58 dias. Para construir a vida dos meus sonhos. E a minha vida, apesar de cansativa, como sempre, e por vezes sem sentido, eu sinto que, paradoxalmente, cada vez ela tem mais sentido, que cada vez eu consigo dar um sentido melhor para ela, sabe? E principalmente eu me sinto cada vez mais vivendo não só a vida a vida dos meus sonhos, a vida que eu quero construir, mas vivendo uma vida que eu me orgulhe. Vivendo uma vida condizente com os meus valores, com a Letícia que eu quero ser no futuro e construindo aquilo que Deus tem pra mim. E tem uma música, ela se chama Amar Como Você. Nossa, gente, chorei muito ouvindo ela, muito. Ela mexe assim num lugar da minha alma que eu acho que nenhuma outra coisa conseguiu mexer, sabe?
porque na medicina eu quero de fato ser as mãos de Deus aqui na Terra, sabe? O instrumento dele. E eu sei que se eu já tivesse passado antes, quando era o meu tempo, o tempo que eu queria, eu não teria essa visão, eu não seria essa pessoa mais humana que eu sou hoje. E eu sei que vai ser no tempo dele. A minha parte aqui é só me preparar para que quando chegue o tempo dele, eu esteja pronta, eu esteja preparada para quando a preparação encontrar a oportunidade seja da melhor forma possível e que eu seja o mais humana possível, tanto para mim quanto para os outros, porque cada vez faz mais sentido para mim uma frase que eu ouvi, que é: se você ama alguém de verdade, se torne a sua melhor versão, sabe? Fique... E o oposto é verdadeiro. Eu acho que uma das formas mais egoístas de a gente fazer mal para quem a gente ama é se acomodar, ser uma pessoa acomodada, ser uma pessoa que não busca ser melhor, sabe? Que se afunda ali naquela zona de conforto e naquela mesmice, porque, sabe, a vida é uma só e ela é muito, muito curta pra gente viver na mesmice, pra gente não gostar da vida que a gente tem. Então é isso. Beijo.